O Homo sapiens passou por milhares e milhares de anos, dentro dele suas eras de evolução. Mas você conhece a maior armadilha que nós humanos já caímos? We humans control the world because we live in a dual reality. Einen neuen PKW gekauft und habe ihn nachgetauscht. We'll win through to absolute victory. Sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez no Top Livros e cá estamos hoje novamente com Sapiens, uma breve história da humanidade. Este livro é sensacional, tá virando minha cabeça ao contrário e tirando totalmente a ideia padrão que a gente tem, que a gente acredita ser a certa, a normal, e fazendo não a gente achar errado um ponto ou outro ponto, mas fazendo a gente questionar, fazendo a gente abrir a mente, ver de outros pontos. E o Val Harari é totalmente fora da caixa. O cara pensa em coisas que quando você lê o livro você fala, cara, não é possível, como eu nunca pensei nisso, é tão óbvio, mas a gente não pensa, e o cara traz isso aqui. E eu gostaria de trazer aqui pra vocês hoje. Se você não viu o vídeo anterior, se quiser ver, depois dá uma olhada. O vídeo tá aqui em cima. O vídeo eu falei sobre o Homo sapiens, um pouco da vida, de como a gente se evoluiu, e também sobre outras espécies de seres humanos que já existiu, como neandertais, e um pouco da trajetória do Homo sapiens até a evolução, desde a evolução cognitiva, a revolução do fogo. E hoje vamos falar de uma outra revolução que fez, dividiu a nossa espécie de um antes para um depois, a agricultura. Você pode achar que a agricultura é um tema chato, agricultura, plantio e colheita, mas você já parou para pensar se ela foi de fato de total benefício para a gente? Se a agricultura, foi totalmente benéfica e não tem nenhum ponto ruim, não é um tema chato, porque esse tema é totalmente fora da caixa e eu vou te mostrar o porquê. Então coloca esse dedo no like, eu agradeço pela sua presença e bora lá explodir a mente com essa ideia. E vamos pegar a agricultura. Não tem muito o que falar, não tem segredo. Você plantava, colhia, trabalhava e comia. E a vida do caçador-coletor também não tem muito o que ser falado, não tem muito segredo. Eles caçavam e coletavam, eles viajavam e curtiam. E aí a nossa história se divide entre plantio e colheita e caça e coleta. E aí entra agora o contraste entre os dois, é aí que a coisa fica um pouquinho mais complexa. Vamos pegar primeiro os benefícios na agricultura. Na agricultura o cara tinha segurança na floresta, o caçador-coletor, ele podia ser comido por um tigre, a caverna dele podia ser invadida por um urso. E dentro dessa segurança que a agricultura, o ter uma casa trouxe de benefício, já se abre outra coisa, que foi a oportunidade para reprodução, porque o caçador-coletor ele viajava e apenas homens fortes, pessoas totalmente saudáveis conseguiam manter essa vida, e com crianças e idosos era bem difícil viajar e ainda mais fugir, correr de um mamute. E na agricultura a reprodução começou a crescer rapidamente, porque era muito mais fácil, você apenas estava em casa e tinha segurança, o que automaticamente traz a facilidade de reprodução. E dentro dessas duas, dentro da segurança e da reprodução, temos a evolução. O que o agricultor tem é exatamente o que o caçador-coletor não tem, que é segurança, capacidade de reprodução e ainda mais, nem de longe, a oportunidade de evoluir. Mas, você fala, nossa, que incrível, a agricultura nos trouxe uma oportunidade incrível, como que não pensamos nisso antes? Ou, que bom que pensamos isso, que bom que a agricultura, essa oportunidade, tiveram a visão de que as plantas poderiam ser domesticáveis. Olhando desse ponto de vista, parece que só trouxe benefícios, mas a agricultura trouxe muitos malefícios também. Uma coisa que o caçador-coletor tinha em abundância, e a agricultura para um camponês, o cara que começou a plantar, não tinha quase nada, era o tão famoso
tempo. E até que Harari aqui, ele nomeia a era da agricultura como a armadilha que nós, seres humanos, caímos. Por que caímos numa armadilha? Se a gente for pegar racionalmente, uma das principais coisas que o caçador-coletor tinha era tempo de sobra, o que o agricultor passou a ter uma escassez muito grande de tempo. E aí, o que a agricultura nos trouxe de malefício em comparação com a vida do caçador e coletor? Ele tinha bastante tempo, digamos, para fazer o que ele quisesse. E ao contrário do agricultor, ele tinha uma escassez muito grande de tempo. Por quê? Porque você pode pensar que a terra, ela nasce o plantio sozinho, mas não. Ela tem que ter um preparo muito grande e o agricultor passou a colocar muito tempo do nascer do sol ao pôr do sol. Ele estava na lavoura, cultivando, plantando, colhendo e cuidando da terra para que ela desse um fruto com mais velocidade e mais docinho. Eles foram sacando, foram percebendo que quanto mais tempo passasse investindo na terra, mais se tinha uma boa colheita e abundância para o próximo ano. E a segunda coisa que a agricultura trouxe de malefício é as doenças. Não todas as doenças, né? Você pode pensar que não faz muito sentido. Até porque o caçador-coletor, ele andava aí desprotegido pelo mundo afora, podia pegar um coronavírus da vida. Mas a gente, assim como domesticamos muitas plantas, passamos a plantar e colher, domesticamos muitos animais. E passamos a viver junto a esses animais, né? Muito próximo. E Harari diz que muitas doenças que contraímos, assim como varíola, sarampo ou tuberculose, doenças que o caçador-coletor não sofria. A terceira coisa que a agricultura, né, o resultado da agricultura trouxe pra gente, você talvez se identifique bastante, são as preocupações. Antes, na caça e coleta não existia, poderia existir, mas não tinha muita preocupação com o passado e com o futuro, ao contrário de na agricultura, que eles plantavam, colhiam, mas eles estavam preocupados em plantar muito mais, porque talvez na época da seca, na época da vaca magra, digamos assim, teria que ter um pouco mais de abundância, porque, né, sempre tinha aquela época que a terra não estava muito boa. E aí passou a nascer a preocupação na mente do ser humano, na mente de nós sapiens. Preocupação começou a tomar forma, embora já existisse, né? Você teria preocupação de ir na toquinha dos leão quando você era caçador-coletor. Mas na agricultura ela passou a ter preocupações mais abstratos, assim como talvez um medo do futuro, de encontrar uma vaca magra. Não literalmente uma vaca magra, mas a época que a lavoura estava em sua escassez. Enfim, épocas de pandemias. Mas um dos benefícios, sendo uma capacidade maior de reprodução, começou a nascer muita gente. E aí começou a se reerguer populações. E com o benefício de maior reprodução, população com maior pessoas na tribo e no mundo inteiro, crescendo muito mais em abundância, começou a nascer as hierarquias sociais. Começou a nascer hierarquias e também as guerras. Por que guerras? Porque, imagina, você era um caçador-coletor e você dava de cara com uma coisa estranha, uns negócios de palha e umas comidas espalhadas pelo meio da grama. O que você ia fazer? Você com fome, você ia ir lá e ia se apossar do que é do outro, muitas vezes sem até saber. O que gerava conflito, o que gerou guerra. E a agricultura gerou muitas guerras, porque, né, os caras começavam a estocar comida e começavam a ser um alvo, porque muita gente que, ou outras tribos, ou outros caçadores-coletores que ainda não tinham se, né, convertido para agricultores, iam lá e roubava tudo. E dentro disso, dentro destas guerras, começou a crescer hierarquias. Você talvez ache hierarquias normal ou bom, mas dentro das hierarquias sociais começou a agricultura, né? Os caras começaram a sacar. Você não precisava literalmente apenas trabalhar. Você podia colocar pessoas para trabalhar para você e você ficava, digamos, mais tranquilo na sua. E aí a gente faz a comparação da vida do cara que está literalmente na lavoura e do caçador-coletor. E aí a gente percebe que a vida do caçador-coletor não é tão ruim em comparação do cara que estava na lavoura, porque o cara que está na lavoura, ele trabalha do nascer do sol ao pôr do sol. Não que a vida do caçador-coletor fosse totalmente mais desejável, muito melhor, mas a gente consegue perceber contrastes entre os dois.
entre um e outro. Mas quando comparamos a vida do caçador-coletor com a vida do agricultor, o cara que estava na lavoura, o cara que levantava às 5h30 da manhã todo dia e ia para a lavoura trabalhar até o dia anoitecer novamente. E esse cara da lavoura, em comparação com a caça e coleta, né, ele trabalha muito mais do que o caçador e coletor. Porque o caçador-coletor, ele não tinha muita preocupação com o dia de amanhã. Ele comia, conseguiu a caça, conseguiu as nozes, as frutinhas de hoje. Ele comia, a barriga tá cheia ali, pô, tá tranquilo. Não tinha muitas necessidades. Eles até tinham que ser bem minimalistas, porque não podia carregar muitas coisas nas viagens constantes que eles faziam. Acabou a comida aqui, partia para outro lugar e não dava para carregar muita coisa. E a gente pode ir ainda mais fundo. Compara a vida do caçador-coletor com a vida de um trabalhador dos dias de hoje, um funcionário de trabalha numa empresa ou em qualquer serviço. Vamos pegar alguém que trabalha em São Paulo. O cara acorda às 5 horas da manhã, pega 3 ônibus, 4 metrôs, chega no trabalho, trabalha até tarde, chega em casa, tem que lavar roupa, tem que lavar a louça, tem que pagar as contas e dorme pensando no que vai fazer amanhã. O caçador-coletor poderia muito bem dormir preocupado com o tigre que está do lado de fora espreitando. Na verdade, eu não estou querendo afirmar nada aqui, não estou querendo dizer que um é melhor que o outro ou o outro é pior que um, mas a gente tem que admitir que o sofrimento sempre esteve presente na vida dos sapiens, pois o sofrimento não deixou de existir. Ele apenas mudou de forma. Não, se for parar pra pensar mesmo, puta que pariu. E se a gente tentar ir um pouquinho mais fundo, talvez em coisas mais complexas, mais difíceis de serem deduzidas, de serem imaginadas, poderíamos ir mais longe e tentar imaginar como seria a vida emocional, mental desses dois povos, dessas épocas diferentes que o ser humano passou. É muito mais difícil saber o que se passou na mente do que como era a vida. Mas se a gente parar pra pensar um pouquinho, como devia ser a vida emocional e mental do caçador-coletor? O que ele pensava? O que ele idealizava? Como que era a vida emocional dele? Embora seja muito difícil saber com certeza, mas se a gente for parar para pensar, ele não tinha muita preocupação, não tinha que pagar contas, não tinha estresse. Talvez até não existisse o conceito para depressão, ao contrário da vida do agricultor, que provavelmente foi ali que começou a nascer a preocupação com o dia de amanhã. E aí, preocupando-se todos os dias, uma vida inteira, passando de geração em geração, esta preocupação, chegamos num ponto da história onde há tantas coisas, tantas informações, tantas tarefas para serem realizadas, serem feitas, que começou a gerar o estresse e várias doenças emocionais que, se for falar, provavelmente se for falar para um caçador-coletor antigamente, ele não ia conseguir compreender. Mas se pode concluir que a vida do caçador e coletor era muito mais focada no presente momento, no agora, onde muitas filosofias tentam renascer isso, trazendo best-sellers como O Poder do Agora, tentando reviver o que desaprendemos de certa maneira. E aí, pra gente fazer uma retomada, porque Harari diz que a agricultura foi uma armadilha para nós seres humanos. Porque se você comparar a vida alimentar do caçador-coletor com a do agricultor, o caçador-coletor ele tinha muito mais abundância de comida, de todo tipo de nutriente que é necessário para o corpo do ser humano do que o cara que plantava. Porque o que eles tinham muitas vezes? Apenas trigo, arroz e mandioca. Acabou a mandioca, o que ia fazer? Ia sobrar só o trigo e o arroz. E se o arroz faltar, pô, fudeu. Só o trigo mesmo. E aí, será que o trigo ia sustentar todas as necessidades que o corpo humano precisa para se manter firme e forte e ir para a lavoura todo dia 5 horas da manhã e ficar até 6 horas da tarde? Olha, talvez, mas é difícil. Ao contrário, né, nesse contraste do caçador-coletor, muito provavelmente ele tinha uma abundância muito maior de comida, né, embora faltasse, mas ele viajava e sempre encontrava. E aí é interessante que Harari nos traz, então por que o caçador-coletor resolveu deixar essa vida de abundância, não de abundância de luxo, mas abundância de tempo, um pouco mais de comida, talvez faltasse comida, mas ainda assim existia uma variedade muito maior, porque faltou aqui, ele come de lá. Bom, é difícil afirmar, como Harari gosta de trazer várias teorias, deixarem aberto ela pra gente. Ele traz, né, talvez o Homo sapiens queria desafio, queria, né, sabia o que estava fazendo, ele sabia exatamente o que ia acontecer com a vida dele, mas a
a mais interessante, a mais aceita que, né, provavelmente a que todo mundo vai chegar na conclusão é de que, né, precisávamos de segurança. Imagina só, você viajando com crianças pequenas no colo. É muito difícil e se você tivesse um filho, você provavelmente ia querer proteger e cuidar, dar o melhor para ele. E viajando, né, pelo mundo não dava. Não trocamos a vida de caçador-coletor não para uma vida melhor, muito melhor, mas para ter outros benefícios. E dentre esses, Harari nos traz a teoria de que você olhando para um bando de caçadores e coletores de 100 pessoas, quando passaram a se instalar em um só lugar e plantar e acolher, este grupo de 100 pessoas cresceram para 150 pessoas em muito pouco tempo. E aí a armadilha estava feita. E aí é onde a gente pode perceber o que nos move de fato. O instinto de sobrevivência ganhou mais uma vez. Porque você pode olhar hoje em dia para qualquer empresa, como que a empresa ela mede a sua evolução. Quanto mais dinheiro ganha, mais está evoluindo. Então é o dinheiro, são os números. A empresa não vai medir a sua evolução, o seu progresso com o humor, a satisfação pessoal de cada funcionário. E aí dentro da realidade do plantio e da colheita, qual que talvez até inconscientemente era o medidor de sucesso deles? Quantas pessoas, quantas crianças estavam crescendo, quantas pessoas estavam, né, formando a tribo inteira. Porque o agricultor, ele podia muito bem ir lá e perceber, puta que pariu, tô trabalhando muito mais do que antigamente, quando eu apenas viajava e tinha aventura. Aqui eu só fico no lugar, só fico preso nesse lugar aqui, não tem graça, né? Isso pegando com base o exemplo, o pós-caçador e coletor para a agricultura, entre a transição ali. Porque eles estavam acostumados com um tipo de vida e passaram para um outro tipo de vida totalmente novo. E aí, com esse crescimento grande de seus filhos, a população começou a crescer, talvez eles tivessem essa sacada de que a vida trabalhando e colhendo e plantando, trabalhando muito mais do que eles trabalhavam, não era muito melhor. Mas e aí, a armadilha já estava feita. Mas e aí, qual que é o pai que ia sacrificar o seu filho em troca de voltar ao estilo de vida antigo? Eu consegui passar a mensagem e é aí que Harari diz que a armadilha da agricultura já estava feita. Mas, não podemos invejar o estilo de vida antigo que tinham os caçadores e coletores. Era de fato, provavelmente muito interessante. Não podemos deixar de admitir que era muito mais interessante do que a vida do cara que só plantava e colhia, embora ele tivesse uma colheita muito abundante e pudesse passar um final de semana inteiro fazendo festa. Na segunda-feira ele ia ter que voltar para a lavoura. Então, o sofrimento sempre esteve presente na humanidade, O sofrimento porque não é só flores, não tem só felicidades, tem os momentos de dificuldades. É como se tivéssemos que viver os dois lados da moeda, tivéssemos que viver a escuridão e a felicidade, tivéssemos que de alguma maneira ter o esforço para ter o benefício, ou caçando e coletando, ou plantando e colhendo. Enfim, eu acho interessante porque é um assunto que faz a gente perceber o mundo ao nosso redor, como ele se formou, como ele cresceu, como ele se estruturou. E esses tópicos, eles vão abrindo imensos pilares que podem ser uma vasta gama de assunto para debater. Coloca aqui nos comentários o que você acha, a pergunta que nos leva à resposta. Esse tipo de assunto nos faz questionar não o que é melhor, não o que é pior, não qual estilo de vida gostaríamos de ter vivido, mas podemos, dentro da nossa realidade, nos perguntar o que realmente é importante, o que de fato nesta vida vale a pena. Se você tivesse o privilégio de ir para o final da sua vida e olhar a sua vida como um todo, tudo que você fez, tudo que você viveu, o que não poderia faltar? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber. Eu agradeço a sua atenção. Coloca aqui se você já leu, o que você achou desse incrível livro. Eu ainda estou no caminho, vou trazer mais coisas aqui. E você que talvez está lendo, ou você que não leu, qual foi a sua primeira impressão? Eu agradeço a sua atenção, deixa o like, se inscreve e até a próxima. Fui!